Recordo-me, portanto, isto era de madrugada, toca o meu telefone, era o meu diretor de produção, a dizer-me que a fábrica estava a arder. E eu, arder como? Não, Mariana, está mesmo a arder. Eu e o meu marido fomos logo de imediato e se calhar demorei meia hora entre o telefonema e chegar lá, e quando ele me ligou o fogo estava numa extremidade da fábrica, estamos a falar de 10 mil metros quadrados, e quando lá cheguei já tinha atingido o outro ponto. Portanto, aquilo foi fulminante, porque as fábricas são feitas de um material que é o painel sanduíche, e realmente aquilo é excepcional para higienizar, mas é muito inflamável. E portanto ver aquela imagem de destruição, eu não conseguia entrar em contacto com o meu pai, porque o meu pai estava numa zona sem rede e não conseguia entrar em contacto com ele, e quando ele chegou já estava, o fogo já não estava neste ponto de ignição, mas fica-nos para sempre marcado, ou seja, quer a imagem do fogo, quer o cheiro, quer ou seja, a movimentação de pessoas, é uma situação mesmo muito chocante. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente as histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Mariana Santos, administradora e diretora-geral da Quilon. Bem-vinda, Mariana, é um gosto. Obrigada, Cátia, obrigada pelo convite. Obrigada eu. Há líderes que entram nas empresas quando tudo está a crescer e há líderes que são postos à prova quando tudo pode ruir de um dia para o outro. A convidada deste episódio pertence ao segundo grupo. Mariana Santos é a diretora-geral da Quilon, empresa do grupo familiar Valoro, um dos maiores grupos agroalimentares portugueses. É licenciada em gestão de empresas, começou a carreira fora do grupo da família, na auditoria financeira, e só mais tarde entrou no universo industrial, um universo que conhece por dentro, desde a operação até à direção. Em 2018, assumiu a liderança executiva da Quilon. 3 anos depois, o seu maior teste chegaria sem aviso. A fábrica ardeu completamente, num incêndio que poderia ter sido o fim da empresa. Não foi. Entre incerteza, medo e decisões difíceis, a Quilon escolheu reconstruir. E não apenas reconstruir, mas fazê-lo com ambição. Uma nova fábrica a pensar na indústria 4.0, nos novos hábitos de consumo e numa visão de futuro mais exigente do que a anterior. É sobre este percurso que falaremos hoje, sobre a liderança familiar, sobre liderar em contexto de crise, sobre reconstruir a partir das cinzas e assim, de olhos postos no futuro. Ao longo da nossa vida, somos tantas vezes confrontados com situações que nos desafiam, que nos levam ao limite. Esta é uma história de superação, de resiliência, de como conseguimos dar a volta por cima. Por mais exigente que seja o caminho, há sempre quem escolha ir mais longe. É essa a ambição que inspira o Volvo ES90, o nosso novo topo de gama 100% elétrico. Com autonomia alargada e carregamento ultra rápido para que nada o abrande. Com tecnologia inteligente que protege, antecipa e simplifica cada viagem. Porque superar não é apenas resistir, é continuar a evoluir. Volvo ES90 for Life in Balance. Mariana, a Quilon é hoje uma das empresas históricas do grupo Valoro. A Mariana é uma das herdeiras da família que criou este grupo. Quando olha para essa herança, sente que é maior o privilégio ou maior a responsabilidade? Maior a responsabilidade, sem dúvida. Termos uma empresa familiar, levamos connosco diariamente um legado histórico dos nossos antepassados, que com todo o esforço e dedicação ergueram este negócio. E efetivamente, quando nós decidimos embarcar nesta viagem de trabalhar com a família, de prosseguir aquilo que foi o trabalho feito pela nossa família, a responsabilidade é enorme, porque nós deitamos-nos e
ou fechamos a porta, de que saímos, fechamos a porta, e a verdade é que levamos connosco todas as preocupações daquele dia e se calhar do que vem a seguir. E eu acho que isso não é tanto assim quando trabalhamos em empresas que não têm esta nossas, não é? Exatamente, que não são nossas diretamente. Sim. Por isso, sem dúvida que é um grande privilégio, nem toda a gente o pode ter, mas a responsabilidade é ainda maior. Essa responsabilidade de provavelmente de olhar para o futuro com um espírito de continuidade, não? Exatamente, como aconteceu antes. Exatamente, não é? porque há muito aquele ditado de que a primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. Se nós virmos o Grupo Valor a nível industrial, eu sou a terceira geração. Se olharmos à origem, sou a quinta, mas do ponto de vista desde que ele se tornou uma indústria de peso, efetivamente, eu sou a terceira geração, e então a responsabilidade ainda se torna maior. Ou seja, tem a responsabilidade de não fazer jus exatamente, ao ditado. Exatamente. Mariana, antes de liderar a Quilon, a Mariana estudou gestão e começou o seu percurso profissional na auditoria por conta de outrem. Se alguém lhe dissesse naquela altura que um dia estaria na empresa da família e teria conduzido uma reconstrução de uma fábrica do zero, acreditaria? Não, estava muito longe, muito longe. Não era sua ambição. Ou seja, quem tem à partida uma empresa familiar, eu acho que não há ninguém que feche essa porta, não é? Quando existe um negócio na família, acho que não se dá como dado adquirido, que o nosso caminho não é por aí, salvo uma outra exceção em que isso acontece, pronto. Mas assumia isso assim como um ponto de destino, como se costuma dizer. Eu quando terminei a minha licenciatura, eu tinha feito um estágio em consultoria e depois optei por iniciar no mercado de trabalho, porque efetivamente eu quando terminei a licenciatura sabia exatamente aquilo que não gostava, mas havia muitas coisas que eu gostava. E, portanto, achei que a melhor forma de perceber qual é que era o meu caminho era entrar no mercado de trabalho. E foi por isso que avancei e acabei por entrar em auditoria na KPMG, onde na verdade entrava a maior parte das pessoas que saíam da faculdade na minha altura. E a verdade é que os meus pais, e sobretudo o meu pai, nunca me educou com a ideia de que eu teria predestinada um lugar. Exatamente, aquele lugar naquela empresa, a continuidade do Grupo Valor. Eu sabia que existia o Grupo Valor, como é óbvio, sempre toda a minha família, da minha parte do meu pai, sempre esteve envolvida no negócio, mas eu nunca senti essa obrigatoriedade ou esse peso de ter que fazer algo que eu pudesse não concordar ou não ser aquilo que sonhava. E, portanto, tive a oportunidade de poder fazer e conhecer o mundo lá fora e de cometer erros lá fora, porque eu acho que a grande vantagem de trabalhar fora das nossas empresas familiares é conhecer o mercado de trabalho, é perceber que tipo de pessoa que desfia é que eu quero ser e não cometer erros também que vimos acontecer em empresas onde pudemos passar. E por isso eu sempre tomei as minhas decisões e partilhava sempre com os meus pais, obviamente, das oportunidades que eu tinha de trabalho, nunca com a perspectiva de isto eu estou a fazer o caminho para ir para a Quilon ou para outra empresa do grupo. Não, era sempre na perspectiva de o que é que eu gosto de fazer e onde é que eu me enquadro melhor. Exatamente. Quase como descoberta pessoal. Uma descoberta pessoal, exatamente. E a verdade é que essa descoberta pessoal permitiu-me construir a pessoa que depois acabou por entrar no Grupo Valor em 2016, já com todos os soft skills de liderança, de gestão, sim. Que eu trazia também dos sítios por onde tinha passado. Mariana, quando entra em 2016, entra exatamente para onde na empresa? Eu integrei a área da melhoria contínua. Comecei por uma área que me permitia conhecer os processos produtivos. Portanto, eu sempre tive muita ideia. Lá está, eu conhecia o negócio, mas eu não conhecia o negócio no terreno. De raiz, no terreno. Sim. Exatamente. E para mim foi muito importante começar nesta área, porque a área da melhoria contínua obrigou-me, na verdade, a ter que conhecer cada processo dentro da fábrica, cada procedimento, para depois poder fazer uma análise de custos, uma análise de utilização de recursos. E, efetivamente, foi assim ao mesmo tempo um choque para mim no início, porque de repente nós entramos na fábrica e temos sempre aquele cunho de filha do patrão, é inevitável, mas ia lá com uma ideia de me pôr ao lado das pessoas que estavam nas linhas produtivas e perguntar o que é que está a fazer, como é que está a fazer, qual é que é o objetivo. E depois, com o espírito crítico que trazia de fora, de alguém que não conhece este negócio,
ter uma capacidade crítica de tentar, ou seja, de ver coisas que poderiam ser diferentes. Que Melhorar procedimentos, que é uma coisa que nós perdemos, obviamente, quando estamos dentro, já muitos anos dentro Ia perguntar isso, Mariana. Quando se tem uma empresa familiar, há quem diga que as empresas familiares inovam menos, não é? Eu entendo. Porque tem, de facto, esse legado do passado, essa ligação ao passado. E muitas vezes, se não for por via das tais novas gerações que trazem outros mundos ao mundo interno, não é? Exatamente. É um bocadinho difícil mudar práticas, mudar procedimentos, mudar hábitos. A Mariana revê-se nisso, sentiu isso quando entrou na empresa, que era preciso esse mundo que trazia de fora para mudar, para melhorar, para otimizar alguns processos. Sim. Eu senti logo assim uma grande parede, porque quando nós entramos com aquela vontade de fazer tudo, de fazer acontecer, mas se já está identificado, se é para mudar, porque é que não acontece amanhã? Havia muito esta minha ansiedade de querer fazer acontecer. E depois nós percebemos que existe uma estrutura pesada por trás, que nem sempre permite que isto ocorra, mas por outro lado, o facto de ser uma empresa familiar, o nível de decisão é tão pequeno, ou seja, é tão pouco distante que as decisões tomam-se muito mais rapidamente. E isso permite muitas vezes fazer investimentos que em multinacionais e outras empresas demorariam muito mais tempo. Por isso, eu senti realmente que tinha essa capacidade, senti esse primeiro muro, mas depois percebi que realmente as decisões têm que ser tomadas com todos. Não é? Sim. E consegue-se transpor, exatamente, consegue-se transpor. Mariana, quando chega ao grupo e falou dessa questão de ser a filha do patrão, não é? E de ir à fábrica e de estar ao pé das pessoas com esse papel, não é? Da filha do patrão. Qual foi o caminho que teve de fazer até que, como se diz, conseguir conquistar o lugar à mesa, em termos de decisão, em termos de opinião, em termos de eu acho que isto faz sentido, vamos fazer? Eu sinto que isso foi um processo muito natural e que veio da forma como eu sou. Eu sou uma pessoa que gosta muito de questionar, gosto muito de estar próxima das pessoas que fazem a nossa casa, porque realmente a parte mais importante da empresa é a fábrica. Sem fábrica tudo o resto a logística não necessitaria de existir, a faturação também não, portanto realmente a fábrica é a área mais importante e eu gosto de me pôr nos pés das pessoas que estão na fábrica e de estar ao lado delas e perceber o que é que elas fazem, como fazem, que dificuldades é que têm. E portanto esse lugar à mesa, e se calhar numa primeira fase nem é tanto lugar à mesa, mas se calhar um reconhecimento por parte das pessoas que não estamos ali. Neste caso, no meu caso, não estou ali por ser filha de patrão, mas efetivamente pelas minhas capacidades, pelo meu percurso profissional e pela minha ambição também de estar num lugar de tomada de decisão, fez com que as pessoas fossem aos poucos reconhecendo isso. Isto é muito difícil de conquistar, porque realmente as pessoas parece que nos descredibilizam à primeira impressão. Mas depois, quando nós nos conseguimos aproximar delas, elas conhecem-nos a nós da mesma forma que nós as conhecemos, essas barreiras vão-se transpondo e nós passamos a ser uma pessoa, ou a primeira impressão existe, mas depois a figura fica reconstruída com base naquilo que elas conhecem de nós. E eu acho que isso é realmente a parte mais importante, é estar junto das pessoas, porque elas são, sem dúvida, a maior fonte de conhecimento que eu tenho dentro da empresa. Não tenho a menor dúvida. E para quem vem de fora de um negócio que não tem nada a ver com esse contacto, esse ganhar a confiança de quem está no terreno e essa partilha de experiência, eu presumo que seja super importante até para o caminho que se faz depois a seguir, não é? Exatamente. Porque depois, quando nós estamos num outro lugar e precisamos das pessoas, se nós tivermos passado ao lado delas e elas entenderem que nós percebemos as suas dores, percebemos aquilo que elas necessitam, elas também nos vão ajudar. E isto acontece de uma forma natural. É quase que sem pedir, as pessoas já sabem aquilo que é necessário. E isto, efetivamente, derivado também da situação que aconteceu do incêndio, foi então o momento mais visível em que isto foi, em que eu entendi realmente que as pessoas estão ao nosso lado. As pessoas, nós estamos ao lado delas, mas elas também estão ao nosso lado. Falaremos disso, Mariana. Deixe-me só antes disso perguntar-lhe o que é que a fez decidir, na altura, deixar a sua carreira na KPMG, na auditoria, para integrar a empresa da família? Eu passei, ainda depois da auditoria, por uma empresa familiar. Sim. Portanto, eu trabalhei numa empresa de indústria, portanto, eu quando saí da KPMG foi com o objetivo de integrar a indústria, porque eu sempre tive o bichinho da indústria, porque, vamos lá ver, eu entendia a consultoria como definir uma estratégia para alguém executar, que podia ser executado ou não. Depois a auditoria, analisar o que foi feito. E eu nunca tinha estado aqui no meio. Portanto, na parte onde se faz acontecer. E sempre achei que a indústria era muito aquilo, era o meu caminho, porque eu gostava de mesmo pôr as mãos na massa.
E, portanto, quando integrei a empresa familiar de indústria de bebidas, que era em Angola, portanto eu trabalhei em Portugal e em Angola, fazia os dois países. Aprendi muita coisa, portanto, pelo facto de ser uma empresa familiar, muita coisa do como é que funcionava uma empresa familiar. Eu estava do lado dos trabalhadores, portanto, neste caso, e isso permitiu-me ter uma ideia do que é que eu iria passar mais à frente, porque eu começava a ter, pelo facto de estar dentro da indústria, comecei a sentir que é isto que eu gosto, é mesmo isto que eu gosto. E que não fazia se calhar sentido fazê-lo por conta de outra enquanto podia fazer... Quando podia fazê-lo em casa. E porquê? Porque eu gostava de transformar também aquilo que eu tinha, porque com a perspectiva sempre de longo prazo. E eu sou uma pessoa que gosta muito de não só de questionar, mas de desafiar. Gosto de agitar as águas, gosto de fazer coisas diferentes. Então o momento em que aconteceu esta passagem foi quando um dos meus tios, o meu tio Zé António, pediu para falar comigo e na Quilom, com o meu pai, com o meu irmão, e basicamente sentámos-nos à mesa e ele perguntou-nos se achávamos que estava no momento de integrarmos a empresa. Obviamente que no momento nós pensámos muito, ficámos a dar uma resposta, como é óbvio. Porque cada um também tinha o seu profissional exatamente. Não é? Sim. E depois, de uma forma bastante natural, as coisas aconteceram. Portanto, acabámos por o meu irmão mais na vertente jurídica, o meu irmão é advogado, eu, lá está, na área de melhoria contínua, mais ligada à fábrica, fomos integrando o grupo familiar. Essa experiência em Angola, também numa empresa familiar, permitiu-lhe perceber que existem mais semelhanças ou mais diferenças entre a forma de gerir negócios familiares nesse país e em Portugal? É muito igual ou não é tão igual assim? Essa é uma boa pergunta. É parecido do ponto de vista de objetivos, portanto as empresas familiares têm os objetivos muito bem definidos, exatamente, ou seja, há uma grande estabilidade do núcleo acionista, há uma grande estabilidade da parte da gestão, e isso eu sinto que existe semelhanças, mas depois existe uma parte que é muito diferente e que está relacionada com a parte cultural. Portanto, gerir uma empresa em Angola não tem nada a ver com gerir uma empresa em Portugal, pelo tipo de pessoas, por exemplo, eu recordo-me das pessoas que trabalhavam na área da contabilidade a nível do pagamento de salários, ou seja, pagava-se às pessoas, uma parte das pessoas até ao dia 15 e a outra metade das pessoas, porquê? Porque as pessoas vivem muito o agora. Ou seja, esta questão de as pessoas não tinham conta bancária, a maior parte delas, portanto elas usavam o dinheiro que ganhavam, gastavam naquilo que achavam que era necessário no momento, depois quando acabasse, acabou. E então pagava-se às outra metade das pessoas no dia 30 para ter a certeza que no dia a seguir havia pessoas a trabalhar. Portanto, isto é uma questão que não acontece em Portugal. Portanto, isto é impensável acontecer em Portugal, mas realmente essa parte já está muito ligada àquilo que é cultural, aquilo que é a cultura do país, exatamente. A Mariana começa na empresa da família na operação industrial e não em áreas mais corporativas, não é? Porquê que tomou na altura essa decisão e como é que a família a encarou? Portanto, quando decidem integrar a empresa da família, essa decisão foi imediata? Onde é que a Mariana começaria mais pelo lado operacional ou foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha e do meu pai. Portanto, o meu pai na altura questionou-me e o que eu lhe disse foi: eu até agora estou muito confortável na área financeira, porque a área financeira é aquilo que eu sempre tenho feito, portanto, quer em auditoria, quer depois na empresa familiar também acabei por estar na auditoria interna na área financeira, mais especificamente, e portanto a parte financeira estou muito à vontade. Eu não estou à vontade com o resto, eu quero ir para a minha zona, fora da minha zona de conforto. E então foi bora lá, vamos ver, vamos conhecer, ou seja, para mim as galinhas eram galinhas como é para a maior parte das pessoas, não havia nada por trás disso, e de repente perceber qual é que é o ciclo reprodutivo de uma galinha, como é que se faz um frango, como é que funciona a logística dos frangos irem para o abate, depois a transformação, tudo isso foi mesmo ir para o desconhecido, e foi tão surpreendente para mim, porque estava a descobrir um mundo novo da parte industrial, que toda a vida acompanhou a minha família e que eu sempre vivi ao lado disso, mas que nunca tive este conhecimento aprofundado. Eu recordo-me de ir visitar incubadoras quando era miúda, tinha para aí uns 8, 9 anos, e lembro-me desses processos, e quando os voltei a revisitar neste âmbito de conhecimento,
foi uau, ok, isto tinha uma razão de ser, porque é que os ovos faziam assim, eu agora entendo para quê. Portanto, esta parte é depois muito, muito interessante, é um processo de reconhecimento muito, muito, muito interessante. Visto com outros olhos, não é? Nós conseguimos sempre ver com mas com outros... memórias do passado. Com memórias do passado. Chegou à liderança da Quilon em 2018. Como é que foi esta... Antes disso até... como é que se decide que a Mariana fica nesta empresa e não numa das outras empresas do grupo? Porque o grupo tem várias empresas. Porquê que vai parar, no fundo, à Quilon especificamente? Eu fui parar à Quilon exatamente porque era a empresa onde trabalhava o meu pai. Okay. E é a empresa que eu sempre segui mais de perto. E também aquela com qual mais me identificava pelo facto de ter a ligação ao mercado depois do consumidor final. Okay. Porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas e gosto muito do processo, sobretudo esta fase final da cadeia, porque aquilo acaba por estar na final da cadeia do processo produtivo. E foi estes dois fatores. Por outro lado, eu não levo só a Quilon, levo mais 3 empresas que estão relacionadas com o negócio da Quilon, que são fornecedoras da Quilon. Pronto, e também essas faziam parte do núcleo de gestão do meu pai e, portanto, a razão foi fundamentalmente essa. E quando cheguei em 2018, como é que foi esta transição até à direção? Como é que há esta, no fundo, passagem de testemunho, digamos assim? Isto é uma transição muito suave e eu acho que ainda hoje essa transição acontece, porque eu costumo dizer que o meu pai é o meu consultor externo. O meu pai continua a ser a pessoa que eu recorro. Ligado. Sim. E é a pessoa que eu recorro sempre que tenho alguma dúvida e por vezes ele que consulta para as decisões difíceis, não é? Exatamente, reconforta-nos bastante. E ele ora diz, eu se fosse a ti não fazia isso, mas tu é que sabes, ou acho que temos sempre essa dualidade. Mas realmente esta passagem para esta função aconteceu de uma forma muito natural. E depois acabou também por ser muito acompanhada e muito impulsionada também pelo meu pai, de uma forma... Porque o meu pai também quer e também tem esse ímpeto de continuidade do negócio e sabia que isto algum dia iria acontecer. E acho que depois é reconhecer as nossas capacidades, ou seja, sem nunca me ter dito, eu sei que ele as reconhece e por isso acho que esta aconteceu. Não houve um dia em que ele tenha dito, ou que nós tínhamos dito, olha, é agora. É agora, não é? Não houve. Ou seja, isto é, as próprias equipas percebem-se desta movimentação interna. Começamos a liderar reuniões que eram lideradas pelo meu pai, neste caso. Eu começo a pôr muito o meu cunho, a minha forma de gestão, porque lá está, como eu dizia, eu gosto muito de agitar as águas e sou uma pessoa que gosta de desafiar e sou muito apologista da gestão colaborativa. E o meu pai, sendo de outra geração... Sim, é uma tradição diferente, não é? Completamente diferente. E as pessoas estavam muito habituadas a esse tipo de gestão. E de repente para as pessoas também é estranho, obviamente, porque eu sou uma pessoa que gosta de questionar, mas também gosto de lhes dar a liberdade para elas fazerem e para tomarem as decisões, porque a liberdade gera responsabilidade. E realmente eu acho que esta minha forma de gestão, de sentar as pessoas à mesa, toda a gente ter conhecimento de tudo, não só é reconfortante para as pessoas que têm que tomar a decisão, como também responsabiliza todas as pessoas envolvidas. E isso é parte do processo. Qual foi a primeira grande decisão que teve de tomar quando passou a ocupar a direção-geral da empresa? A grande decisão esteve relacionada com os recursos humanos. Nós passámos uma fase em que tivemos uma reestruturação da área do Departamento dos Recursos Humanos. E eu considero que os recursos humanos é uma área estratégica dentro das empresas, porque realmente quem faz as empresas são as pessoas e nós, se as pessoas não estiverem satisfeitas, nós não conseguimos ter bom produto, não conseguimos ter qualidade, não conseguimos dar serviço aos nossos clientes. E tivemos ali uma reestruturação porque a pessoa que estava responsável saiu. E depois, pouco tempo depois, saiu a pessoa com quem ela trabalhava. E eu tive que fazer a equipa de novo. Sim. E isso foi muito desafiante. Não dormi durante umas quantas noites, porque realmente para mim tudo aquilo que toca às pessoas é aquilo que me tira o sono, efetivamente. Porque realmente nós temos à nossa responsabilidade muitas famílias. Hoje em dia cerca de 200 famílias na Quilon, propriamente dita. Ou seja, quando me diz famílias, diz-me pessoas em que ambos os elementos do casal trabalham na Quilon? Não tanto. É no sentido de muitas vezes há famílias em que aquela pessoa que trabalha na empresa é a única que oferece rendimento para a família. Sim. E portanto, e isso era uma das primeiras coisas que o meu pai me disse sempre, foi chegar ao final do mês e aquilo que nós temos que garantir é que temos a capacidade de pagar salários.
pode não haver dinheiro para mais nada, mas para pagar salários tem que existir sempre. E isto é realmente... Sim, é aquele peso. Emocionalmente é o maior peso. Provavelmente sem dúvida, quem está na liderança de uma empresa. Porque as nossas decisões têm influência nisso. E eu acho que esta área dos recursos humanos foi sem dúvida o meu primeiro desafio. O que é que priorizou, Mariana, quando constituiu essa nova equipa? Portanto, falamos de constituir uma nova equipa Exatamente. para a área de recursos humanos. Para a gestão de recursos humanos. Que tipo de pessoas é que procurou para essas funções de gestão de recursos humanos? Porque lá está, falava-me há bocadinho que a sua visão em termos de gestão era diferente da visão do seu pai, que era uma geração naturalmente anterior, diferente, com outro tipo de abordagem. Exato, de abordagem. O que é que para si foi importante quando pensou que tinha que constituir um departamento de recursos humanos novo, de raiz, e que esse departamento à partida é o que cuida das pessoas? O que é que para si foi importante garantir? Foi importante garantir que as pessoas que o integravam conseguiam falar com pessoas da fábrica. Ok. Porque falar com as pessoas do escritório, pessoas que estão extremamente bem informadas sobre tudo e que não têm dificuldades de percepção nem nada, e que não há tanto, por exemplo, esta mistura de culturas como existe na parte da fábrica, é fácil. A outra parte é mais complicada. E quando nós temos pessoas, ou pela sua forma de ser, pela sua personalidade, não têm esta capacidade, mais uma vez, de se pôr nos pés das pessoas que estão no chão de fábrica e perceber que para elas tem que ter uma outra forma de explicação, tem que ter outro tempo disponível, tem que ter tem que sair muitas vezes daquilo que é aquilo que elas consideram o conhecimento geral e explicar a base. Para mim foi fundamental encontrar pessoas que tivessem esta capacidade e, por outro lado, ao mesmo tempo que conseguissem ser independentes, porque muitas vezes em empresas familiares é muito difícil isto acontecer, que é os recursos humanos fazem parte da equipa, como é óbvio, e existe uma relação muito próxima com toda a gente. E isso pode existir, desde que existe esta capacidade de descrição e de independência quando estão a fazer o seu trabalho. Não é? E isto para mim foi fundamental. E hoje em dia eu sinto que tenho essa equipa. Quando chegou à Aquilon, o que é que sentiu? Portanto, além desse desafio de constituir um novo departamento de recursos humanos, o que é que sentiu que em termos de práticas era preciso mudar face à geração anterior? Fundamentalmente esta questão de deixar de haver um one-man show e passar a haver uma gestão colaborativa, onde todos fazemos parte da decisão. Eu recordo-me de, quando ainda não estava nestas funções, de questionar o meu pai porque é que nós não juntávamos as direções uma vez por mês para conversarmos sobre os problemas e assim. Meu pai fez isto 1, 2, 3 vezes, à terceira meu pai disse, olha, acho que não vale a pena. E porquê? Porque eu entendo, porque a forma como ele dirigia as reuniões, para ele aquilo não tinha valor acrescentado, tendo em conta que a forma de gestão dele era diferente, era muito baseada naquilo que era de cima para baixo e não tanto lateralmente. Não é? Exatamente. E eu, já agora depois do incêndio, não antes, já depois do incêndio, já depois da nova fábrica, digo, é que voltei a recuperar essas reuniões e tem sido a forma mais... não consigo justi, a forma mais realmente de onde eu consigo obter mais informações, rica, mais rica de nós conseguirmos todos chegarmos a conclusões que depois nos permitem tomar decisões e permitem muitas vezes mudar procedimentos e melhorar, implementar a melhoria. E muitas vezes quando nós temos que implementar novas normas de qualidade, quando temos que fazer outro tipo de abordagens ao mercado, introdução de novos produtos, é nestas reuniões que muitas vezes nascem essas ideias. O que é que teve que aprender assim depressa quando chegou à função e que não esperava que fosse preciso? O que eu tive que aprender depressa? Acho que foi a questão de ter que decidir sem arrependimento. Ou seja, eu sou muito calculista e gosto de ter informação comigo para tomar uma decisão. Mas nem sempre é possível. Não é? Nem sempre isso é possível. E com toda a informação disponível, é a consciência tranquila de que eu tomei a decisão que eu achava que era mais correta no momento. Com a informação do momento, claro. E isto é aquilo que foi mais duro. Porque vai-se muitas vezes para casa a pensar se foi a decisão certa. Vai. Isso, o líder desliga-se desse sentimento de dúvida, de inquietação permanente em relação às decisões que toma com o tempo, ou nunca se desliga totalmente? Com o tempo vamos relativizando se calhar, a situação. No início tudo parece importante, tudo parece dramático se não correr bem.
mas depois vamos relativizando, porque a experiência traz-nos isso. A experiência traz-nos a capacidade de perceber que, mesmo que não tenha sido a decisão mais acertada, nós damos um jeito e pode não ser a 100% aquilo que nós queríamos chegar ao objetivo, mas há um percurso, e nem que seja pelo percurso já foi enriquecedor. E nós aprendemos a relativizar, e claramente, mais uma vez, pelo facto de ser uma empresa familiar, é impossível nós desligarmos, Claro. mas começamos a decisão a ter outro peso na nossa. Agora, quando são as primeiras, até é angustiante. Numa empresa familiar, como é que se balanceia? Falava há pouquinho da importância que ainda hoje tem para si a opinião do seu pai, de uma forma um bocadinho diferente daquela que ele naturalmente dava enquanto ainda era líder da empresa. Mas como é que se balanceia esta herança familiar com a autonomia que hoje tem de liderança? Quando o pai diz, eu se fosse a ti não ia por aí, a Mariana ouve, não ouve, nem sempre ouve. Eu ouço, eu gosto de ouvir, mas eu também tenho as minhas crenças e com base no meu conhecimento, e já sinto esse conforto, eu, independentemente às vezes essa opinião, tanto posso estar de acordo como acho que já tenho outra informação e acho que o caminho é outro. Como é que eu balanceio isto? Eu balanceio isto porque houve sempre um respeito muito entre nós os dois. O meu pai sempre respeitou, nunca me questionou em frente a ninguém, nunca passou por cima de mim, tendo outra opinião, e este respeito deve-se ao facto de nós termos esta relação boa profissional e que termina na empresa, que é outra coisa. Ou seja, nós não trazemos temas para casa. E realmente eu acho que esta passagem acontece de uma forma tão natural quanto a forma como o meu pai também levava os temas comigo e aceitava as minhas decisões. Olhando para o caminho que fez até chegar à liderança da empresa, qual foi o maior adversário que teve de enfrentar neste caminho até à liderança? A idade, o género ou o facto de ser um membro da família fundadora? O género. Acho que infelizmente ainda temos muito associada esta questão porque o meu setor é um setor muito masculino. Portanto, eu também sou presidente da FEPASA, que é a Federação Portuguesa da Avicultura, e o que eu sinto é que, sendo um mundo de homens, nós temos que provar mais do dobro de que realmente nós conquistámos aquele lugar. Conquistámos, não nos foi entregue de mão beijada. E embora a idade, para mim nunca foi um tema, a questão da idade, porque sempre me senti uma pessoa com a maturidade suficiente para o lugar onde estava, a questão do género foi talvez aquela que eu tenha sentido que, não tanto dentro da empresa, mas dentro do setor, aquela que eu senti mais necessidade de provar que, independentemente de vestir saias e não vestir calças, que tinha a mesma capacidade que as outras pessoas com quem me sentava. Isto quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque nós acabamos por ter muita relação com Espanha, com França, com a Alemanha, e isto foi acontecendo. As pessoas, acho que no início havia muito aquela questão de ficarem surpresos e surpreendidos com algumas das intervenções, mas depois as coisas foram-se aceitando de uma forma bastante natural. Sim. Pouco tempo depois de ter assumido a liderança da empresa, enfrenta provavelmente o seu maior desafio como líder. Portanto, em 2021, não foi? Um incêndio destrói por completo a vossa fábrica. Leve-nos a esse dia, Mariana. Onde é que estava quando isto acontece, quando sabe que a fábrica estava basicamente perdida? Porque foi esse o caso, não é? A fábrica ficou completamente destruída. Ficou. Portanto, isto aconteceu numa madrugada, foi no dia 31 de outubro, foi uma madrugada de domingo, portanto, de sábado para domingo. Num pós-pandemia, que também já tinha sido um período um bocadinho complexo para o vosso setor de atividade. E que tinha começado a guerra da Ucrânia há muito pouco tempo, sim. Portanto, estávamos na pior altura em que poderia ter acontecido uma desgraça destas, tendo em conta toda a flutuação de preços que estava a existir, de disponibilidade de matérias-primas, de disponibilidade de materiais para a construção de uma nova fábrica, mas efetivamente eu recordo-me, portanto, isto era de madrugada, toca o meu telefone, era o meu diretor de produção, a dizer-me que a fábrica estava a arder. E eu, arder como? Não, Mariana, está mesmo a arder.
eu e o meu marido fomos logo de imediato e se calhar demorei meia hora entre o telefonema e chegar lá, e quando ele me ligou o fogo estava numa extremidade da fábrica, estamos a falar de 10 mil metros quadrados, e quando lá cheguei já tinha atingido o outro ponto. Portanto, aquilo foi fulminante, porque as fábricas são feitas de um material que é o painel sanduíche, e realmente aquilo é excepcional para higienizar, mas é muito inflamável. E portanto ver aquela imagem de destruição, eu não conseguia entrar em contacto com o meu pai, porque o meu pai estava numa zona sem rede e não conseguia entrar em contacto com ele, e quando ele chegou já estava, o fogo já não estava neste ponto de ignição, mas fica-nos para sempre marcado, ou seja, quer a imagem do fogo, quer o cheiro, quer ou seja, a movimentação de pessoas, é uma situação mesmo muito chocante para quem vive a empresa como sua, como é óbvio, e tínhamos as pessoas prontas para ir trabalhar, porque nós íamos trabalhar nesse dia, porque como depois tínhamos um feriado, as pessoas iam trabalhar e de repente começamos a perceber que as pessoas começam a ouvir as notícias e chegam à fábrica e ficam à porta da fábrica a tentar espreitar, a perceber o que é que se está a passar, e é realmente uma fase foi assim um dia muito, muito duro, muito duro. Quando se perde uma fábrica, que é o coração de uma empresa, como a vossa, o que é que se perde além da infraestrutura, Mariana? O que é que no nosso caso, o que nós perdemos foi tempo. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque nós não perdemos nem o espírito, nem as pessoas, nem a vontade de fazer. Só que tínhamos pouco tempo. E nós tínhamos que nós somos um fornecedor muito importante na cadeia de abastecimento, sobretudo à moderna distribuição, aos supermercados e hipermercados, e nós tínhamos muito pouco tempo de reação. E aí entrou aquela parte de proatividade e a vontade de fazer acontecer, que foi: vamos reunir com toda a gente, vamos começar a entrar em contato com todas as empresas do grupo, perceberem que horários é que elas não estão a laborar, quando é que nós podemos ir para lá, juntar as pessoas todas, fazer conjuntos de pessoas para falar com elas, perceber qual é a disponibilidade de cada pessoa, porque tínhamos que transportá-las para outras fábricas, e isto foi... não tínhamos tempo, porque tínhamos que fazer acontecer muito rapidamente. E então todo este processo foi muito rápido. Eu considero que tenha sido muito rápido, porque o incêndio aconteceu no dia 31 e nós no dia 2 estávamos a trabalhar. E nas outras fábricas. As equipas todas nas outras fábricas. Conseguimos transporte para as pessoas, portanto na altura eram 450 colaboradores, mais ou menos. Houve pessoas logo à partida que não conseguiam pela sua questão familiar, e portanto também fomos obviamente gerindo esta parte contratual com as pessoas, obviamente com a solidariedade também das empresas à nossa volta que precisavam de pessoas, porque também era uma altura em que havia grande dificuldade em encontrar pessoas e que precisavam delas, e elas foram sendo alocadas a empresas vizinhas. Sim, exatamente. Empresas. Portanto, vocês também fizeram esse trabalho, não é? Naquelas pessoas que não podiam efetivamente continuar convosco, tentar ajudá-las nessa exatamente. Entrei logo em contacto com a grande parte dos diretores das empresas ali à volta, perceber o que é que precisavam, com quem é que eu podia direcionar para lá, com grande ajuda dos recursos humanos, porque os recursos humanos é que trataram também muito deste processo, e a verdade é que nós tivemos, o mais importante era garantir que no lado do produto, que nós conseguíamos pôr produto nas prateleiras dos supermercados, não todos aqueles que fazíamos, porque nós estávamos agora dependentes das máquinas que existiam nas fábricas para onde fomos. Portanto, houve processos que tivemos que abandonar porque efetivamente os equipamentos não existiam noutras fábricas, só existiam na Quilon, outros que não, a uma dimensão mais pequena, mas existiam. Então não se faz com turno, mas com 3 faz. E toca a fazer. É preciso avançar, porque era muito importante nós termos esta produção para reerguer uma fábrica nova. Se nós não conseguíssemos garantir a manutenção dos clientes da produção, nós nunca conseguiríamos ter capacidade económica para construir uma fábrica nova. E portanto isto foi tudo feito desta forma, e recordo-me perfeitamente da minha maior preocupação quando as pessoas começaram a dizer que não podiam ou que não conseguiam, ou para aquela fábrica não, mas que era para a outra sim. Nós tínhamos marido e mulher, era garantir pelo menos que um deles mantinha o posto de trabalho. Sim. Porque ali eram efetivos. Se saíssem os dois, eu não sabia em que condição é que iriam. E portanto um deles tinha que se manter e dar prioridade a essas pessoas na escolha da fábrica para onde iriam, tendo em conta a sua questão familiar. Qual foi a conversa mais difícil que teve que ter nessa altura? Foi com os colaboradores.
reunir as pessoas naquela sala assim, que era a entrada da fábrica. Nós tínhamos lá uma sala, a entrada da fábrica, a entrada da empresa, tínhamos lá uma sala e fizemos grupos de 30 pessoas e reunimos com elas, explicar-lhes o que é que estava a acontecer, dar-lhes o feedback que nós queríamos reconstruir a fábrica, mas que para isso ia existir um grande esforço, e iria exigir um grande esforço da parte deles. As pessoas tinham que se levantar às 5 da manhã, tinham que fazer, nós trabalhávamos em Torres Vedras, em Alenquer e em Santarém. Tinham que fazer estes quilómetros todos e voltar tarde para casa, e a sua dinâmica familiar também não podia falhar. E portanto nós tivemos um grande espírito de sacrifício de todas as pessoas da Quilon para conseguir garantir que portanto nós só abrimos a fábrica nova em março de 24, portanto entre outubro de 21 e março de 24 estas pessoas fizeram isto todos os dias. E estas conversas foram mesmo muito, muito, muito difíceis, porque as pessoas choravam, as pessoas não sabiam o que é que iria acontecer, se calhar estavam à espera que chegássemos lá e fizéssemos um despedimento coletivo, mas isto foi tão recompensante ao mesmo tempo, porque o feedback era imediato. Nós tínhamos a conversa com as pessoas e as pessoas quase que já estavam a vestir a farda, a calçar as botas e bora lá para dentro e vamos para onde for necessário, porque nós queremos é fazer acontecer. Se vocês estão decididos em erguer a fábrica nova, contem connosco. Foi isto que eu senti. Mas as conversas foram mesmo difíceis. Em algum momento, Mariana pensou, se calhar não vamos conseguir, ou nunca lhe passou pela cabeça que pudesse não funcionar? Nunca me passou pela cabeça. A partir do momento em que a decisão estava tomada, eu sabia que nós íamos conseguir. Quando? Não sabia, exatamente pela incerteza do momento, porque era a questão da dificuldade de encontrar material para construção, era a dificuldade de ter disponibilidade de equipamentos. Nós tínhamos prazos de entregas de 42 semanas para determinados equipamentos. Portanto, o que é que aconteceu? Nós tivemos uma grande solidariedade por parte dos nossos fornecedores habituais de equipamentos, que redirecionaram equipamentos que estavam prontos para sair para outros clientes, falaram com esses clientes, explicaram a nossa situação e esses equipamentos vieram para nós podermos começar a elaborar, por exemplo, nesta fábrica que nós tínhamos alugado em Santarém, para pelo menos nós termos ali alguma disponibilidade de continuar. E portanto, nós sem a contribuição de toda a gente, colaboradores, fornecedores, clientes, tivemos que redesenhar o packaging, o sortido de produto teve que alterar. É tudo de raiz, não é? Tudo muda raiz, quando uma fábrica mas sem a marca sair das prateleiras. Portanto, tudo isto teve que acontecer. E aí tivemos um grande apoio dos nossos clientes. Ou seja, eu acho que as relações de confiança existem mesmo, e estes momentos são a prova disso, porque nós sentámos à mesa com os nossos clientes semanalmente para tomar decisões do que é que iria acontecer, o que é que vocês podem fazer, que quantidades é que vocês conseguem disponibilizar. Porque a nossa atividade não se desliga, não é? Ou seja, nós, os frangos, as galinhas, os ovos, isto tudo tem que ser pensado com cerca de 40 a 60 dias. Portanto, de repente, a fábrica acontece aquilo, mas está lá o produto naquele dia tinha que ser abatido. E, portanto, foi uma oportunidade para repensarmos também a própria fábrica, porque houve atividades que fazíamos ali na fábrica da Quilon e que redirecionámos para outras fábricas que fazia muito mais sentido lá estar, mas que até aquele momento nunca tinha sido pensado, e portanto isso também impulsionou os investimentos nessas outras que estavam em carteira, muitos deles, e avançaram muito mais rapidamente para permitir esta continuidade. O que é que mantém um líder de pé num cenário destes? Acho que é a confiança e para mim foi muito o legado, ou seja, eu sentir que eu não vou aceitar isto como uma derrota. Isto é um desafio, isto é mais uma pedra. E nós vamos pegar nisto e vamos aprender. E se eu não tirei um mestrado, este foi o meu mestrado. Foi sem dúvida. E o doutoramento também. E o doutoramento também, é verdade. Mas realmente é aqui que vem a parte do que é que nós somos e de que é que somos feitos. E aí eu sabia que a partir do momento em que nós acreditamos, e eu acreditava mesmo que isto era possível, vai acontecer. E nós conseguimos mobilizar as pessoas e nós conseguimos mobilizar de quem precisamos para o projeto para o projeto acontecer. Portanto, não houve um único momento em que eu tenha pensado se calhar não vamos conseguir. Não houve. Esta reconstrução que pôs em marcha não foi apenas física, foi estratégica. Já falou que no fundo houve algumas áreas de produção que eram feitas ali ou que eram garantidas naquela fábrica e que fazia mais sentido até que estivessem noutras. O que é que mudou a partir daí na estratégia da empresa?
Foi sobretudo a reorganização. Portanto, como eu dizia, o grupo Valor é verticalmente integrado e as etapas do processo são sequenciais. E acontecia os matadores serem, por exemplo, puramente matadores. Entregavam o produto à Quilon e a Quilon fazia todo o processo. Com esta situação, nós pensámos, vamos lá ver, nós andamos a transportar ar, porque 30% da nossa matéria-prima vai para subprodutos, ou coprodutos, como nós hoje em dia chamamos, mas que isso pode ficar logo nos matadores e ganhamos qualidade de produto. Conseguimos ter uma oferta de produto muito mais fresca, com maior qualidade, conseguimos estender a validade dos nossos produtos e manter o nosso sortido. E então, esta mudança estratégica foi muito neste sentido. Vamos entregar aos matadores tudo aquilo que são atividades que eles possam fazer e a Quilon é um mero processador, transformador de produto. E transforma em vários produtos diferentes. Só que nós tínhamos antigamente muita vertente da customização, ou seja, nós tínhamos uma grande panóplia de produtos que perdíamos capacidade produtiva porque não produzíamos em escala, e esta fábrica já foi pensada de abandonar essas atividades que nós não nos acrescentava valor e que nós também não conseguimos acrescentar valor e focarmos naquilo em que nós efetivamente somos bons e fazer isso com escala. Para nós conseguirmos ter uma pegada grande no mercado neste tipo de produtos. O incêndio foi um evento extremo, naturalmente, mas inevitavelmente acho que levanta uma questão que pode ser transversal a qualquer empresa, que é como é que uma empresa industrial deve preparar-se para o inesperado? Eu acho que isto é muito difícil nós prepararmos para uma situação como esta. O que eu acho que é importante um líder de uma empresa ter é esta capacidade de não aceitar isto como uma derrota e, de uma forma muito rápida, perceber o que é preciso mobilizar. Em função de qual for a decisão, não é? Porque há empresas que decidem simplesmente não continuar o negócio, mas realmente é fundamental nós termos muito bem definido na nossa cabeça aquilo que queremos fazer e o que é que nós precisamos de fazer para isso acontecer. E fundamentalmente eu acho que é esta... Mas houve, por exemplo, depois do incêndio, medidas de gestão de risco que tenham implementado de forma mais sólida do que tinham anteriormente? Sim. A nível, sobretudo, obviamente, ligado à proteção de incêndios, obviamente, e depois também o termos, em mais do que uma fábrica, a capacidade de... Se acontecer, isto pode acontecer mesmo sem haver um incêndio, ou seja, existe uma avaria grande no equipamento, eu ter a capacidade de conseguir passar essa função, esse processo para o outro lado. E isto foi uma ginástica que eu não fazia, e passei a fazê-la. Quando tomo uma decisão de investimento, seja ele equipamento, seja ele infraestrutura, tenho muito isto em conta. Se por alguma razão isto deixar de fazer aqui, de eu conseguir fazer isto aqui, onde é que eu consigo continuar a garantir este fornecimento? E isso é algo que só pensamos quando passamos por uma situação de crise como esta. Sim. O facto do grupo ter uma estrutura grande e integrada facilita essa gestão do risco, não é? Facilita, completamente, porque não estamos sozinhos e temos por trás não estão dependentes de ter que encontrar depois um sítio para... Exatamente, ou seja... Porque vocês na altura do incêndio, vocês alugaram uma fábrica, diziam? Alugámos, exatamente. A de Santarém era alugada, ela pertencia a um dos nossos clientes que não a estava a utilizar e permitiu-nos alugar, e essa fábrica era a única que era só nossa, portanto podíamos fazer um horário de trabalho que tínhamos necessidade de fazer. As outras duas fábricas não, eram fábricas que pertenciam ao grupo, tinham faziam outro tipo de produtos, mas que também dava para fazer os nossos, e portanto nós optámos por nos enquadrar nas duas situações, mas mesmo sendo empresas do mesmo grupo, a cultura das empresas é diferente. E queria perguntar isso, Mariana, é muito diferente a cultura num grupo de empresas familiar, não é? Há uma variação grande de cultura e de modelos de gestão entre empresas? E foi aqui que eu me apercebi disso, quando me confrontei com esta situação. Porque eu não acreditava como é que é possível, porque é que não fazem, porque é que não aceitam que seja desta forma, porque é que não concordam connosco. Porque realmente nós tomamos conta de um grupo, mas depois cada casa tem o seu gestor. E eu senti isto foi mesmo um conflito. Inicialmente tivemos que resolver muitos dos conflitos com que nos fomos deparando, porque a forma como nós geríamos, como nós encarávamos determinadas coisas, era completamente diferente dessas fábricas. E ainda é assim hoje? Ou depois deste episódio? Depois de sairmos de lá,
Eu acho que sim, eu acho que essa situação continua a existir porque também tem muito a ver com as próprias zonas onde essas fábricas estão integradas e o tipo de pessoas que trabalham nessas fábricas. Nós somos a única fábrica do grupo que está mais próxima de Lisboa e nós temos um tipo de pessoa a trabalhar connosco que tem uma relação diferente com a entidade patronal que tem, por exemplo, uma fábrica que está na zona onde nós nascemos, que é Torres Vedras. E eu acho que isso também contribui para esta forma diferente de gestão. Mas ambas válidas, só que claro, quando se confrontam há coisas que têm que ser ajustadas e aí foi isso que eu senti. Deixa-me falar-lhe da dimensão de liderança de equipas. Que tipo de líder é, Mariana? Como é que se descreve na relação com as suas pessoas, com as suas equipas? Eu sou aquilo que disse há pouco de gestora colaborativa. Portanto, eu gosto de munir-me das informações e estar com as pessoas para conseguir perceber qual é que é o caminho, porque não vale a pena nós irmos em sentido contrário ao que as pessoas pretendem, porque senão nada acontece. Mas há também que ter a capacidade de as mobilizar e fazê-las entender que é por este lado que é o caminho, por esta e por aquela razão. Mas eu sou muito apologista de dar palco e espaço às pessoas para elas poderem trazer os seus inputs, porque muitas vezes elas também me desafiam e eu gosto de ser desafiada. Eu gosto de desafiar, mas também gosto de ser desafiada, porque acho que as pessoas, todas elas, têm opiniões válidas e têm opiniões informadas com base naquilo que é a sua experiência. E quando eu falava da questão das pessoas da fábrica, é de onde vêm realmente os grandes inputs, muitas vezes, porque são as pessoas que passam pela situação diariamente. Sim, é o conhecimento do terreno, exatamente, não é? De quem diariamente está na linha da frente. Não é o empírico, é mesmo o prático. Eu acho que isto é assim que eu funciono, ou seja, eu funciono muito assim. E as decisões são tomadas muito com base nesta informação. Mesmo, por exemplo, a decisão do novo produto. Eu faço questão de estar em todas as provas de novos produtos para lançar no mercado, porque eu gosto de estar próximo das pessoas do painel de provadores e perceber também qual é a opinião que as pessoas têm e perceber porque é que elas têm aquela opinião. Porque, claro, que uma pessoa gosta mais de salgado, outra gosta menos de salgado, mas em termos de produto concebido, ou seja, o produto em si, tem que haver um alinhamento e eu gosto que todas as pessoas estejam presentes e acho que as pessoas também se sentem valorizadas por isso, porque sentem-se, quando o produto sai, elas estiveram no processo, elas foram parte do processo e isso é maravilhoso. Qual foi, Mariana, o maior erro de gestão, de liderança que já cometeu e o que é que ele lhe ensinou? O maior erro de liderança? Eu acho que foi pensar, ou seja, numa situação de reorganização de equipas, achava que as pessoas não tinham, ou seja, como nunca tinham feito aquele processo, que não eram capazes de fazer outras funções. E isso foi uma das coisas que a experiência mostrou, porque efetivamente quando nós deixamos de ter, por exemplo, nós fazíamos charcutaria, nós deixámos de fazer charcutaria porque essas máquinas não existiam em mais nenhuma fábrica, e essas pessoas que só faziam aquilo durante 30 anos, fizeram aquilo, de repente estavam a fazer frango de churrasco ou estavam a fazer outra coisa qualquer. E eu achava que isso não era possível. E então, no início, quando tivemos que reorganizar-nos, eu estava muito focada em manter as pessoas nas suas funções. Quando realmente me via perceber que as pessoas são realmente muito, muito multitasking, elas conseguem fazer outras atividades e muitas das vezes até melhor do que aquelas que faziam. Porquê? Porque trazem aquela experiência de fora, quem já está lá dentro e já não vê, que falávamos há pouco, e vêm com outros inputs e vêm com outra capacidade de olhar para a mesma coisa e fazer diferente. O foco para o futuro da Quilon é criar mais marca, mais inovação, mais internacionalização ou mais isto tudo? Não, mais isso tudo não. Não, a nossa estratégia passa muito por criar mais marca ligada àquilo que são as necessidades dos consumidores da nova geração. Também, não é? Exatamente. Nós estamos muito focados, nós estamos numa área que é a área das carnes brancas e, portanto, é a única carne que continua a ter um aumento de consumo. E para ter uma ideia, Portugal é o país da Europa, da União Europeia, que mais carne per capita de carne de frango consome. De aves em geral. Nós temos um consumo de cerca de 47 quilos per capita por ano em Portugal.
quando a média europeia não passa dos 23, 24 quilos. Portanto, nós realmente consumimos muito, talvez também pelo passado da canja de galinha, portanto há aqui uma ligação muito, muito histórica à carne de aves. Mas realmente é a proteína mais barata, é a proteína mais saudável dentro das carnes de aves, só que hoje em dia consome-se de forma diferente. Sim. Porque os consumidores têm cada vez menos tempo para dedicar à confecção de alimentos ao final do dia, porque as air fryers vieram substituir os fornos e, portanto, há uma necessidade de adaptar a nossa oferta de produtos àquilo que são as necessidades dos consumidores. O pronto a comer, saudável, com menos carga calórica, muito mais um produto mais versátil. Ou seja, que tanto dá para eu pôr no prato como comer no pão, como fazer uma refeição de piquenique. E isto é para onde nós estamos a ir. Ou seja, é criar marca, mas com o objetivo de ter uma oferta de produtos mais adaptada àquilo que os consumidores procuram. A nível de internacionalização, não tanto, porque o produto que nós vendemos é considerado uma commodity, sim, portanto sim. O frango não é um produto de valor acrescentado. E a nossa exportação prende-se muito com os produtos que não são consumidos em Portugal. Portanto, os mercados para onde nós vamos é com o produto que em Portugal não se consome, mas que nós conseguimos realmente ter valor nele lá fora. Uhum. O que é que inspira, Mariana? O que é que me inspira? Inspira-me muito a ambição de fazer crescer este negócio, de mantê-lo na minha família, de um dia, possivelmente das minhas filhas ou do meu filho vir a querer continuar e, sobretudo, fazer crescer este negócio familiar, mantendo sempre na sua gênese aquilo que é as características dos meus antepassados e que foi sempre muito o foco no empenho e dedicação dos colaboradores. Portanto, nada se faz sem as pessoas ao nosso lado. E, portanto, eu sou uma pessoa ambiciosa e ambiciono estar na tomada de decisão, mas sempre com esta vertente da continuidade do negócio. Obrigada, Mariana. Foi um gosto. Obrigada, Kátia. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite. Contou com edição e sonoplastia a cargo de João Luís Amorim e Salomé Rita. Tivemos connosco Mariana Santos, administradora e diretora-geral da Quilon. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie-me um e-mail para oceoelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem, o céu é o limite. Ao longo da nossa vida, somos tantas vezes confrontados com situações que nos desafiam, que nos levam ao limite. Esta é uma história de superação, de resiliência, de como conseguimos dar a volta por cima. Por mais exigente que seja o caminho, há sempre quem escolha ir mais longe. É essa a ambição que inspira o Volvo ES90, o nosso novo topo de gama 100% elétrico. Com autonomia alargada e carregamento ultra rápido para que nada o abrande. Com tecnologia inteligente que protege, antecipa e simplifica cada viagem. Porque superar não é apenas resistir, é continuar a evoluir. Volvo ES90 for Life in Balance.